Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, convidando vocês para mais um momento de esclarecimento da palavra de Deus, iluminando o seu entendimento. Vem comigo aqui com o porteiro abençoado, evangelista Wellington Ramos, esse que está sempre proporcionando para vocês momentos de edificação com o esclarecimento da palavra de Deus. Eu quero convidar vocês agora para mais um momento de esclarecimento, de conhecimento da verdade de Deus. Vamos ler aqui o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui nós estamos vendo a ordenança de Cristo, aonde Jesus deu a incumbência, a responsabilidade para os seus discípulos pregar o Evangelho, continuar com a missão que Jesus veio, não com a missão de salvar. Jesus veio para salvar a humanidade. Nós não fomos chamados para cumprir essa missão de salvar a humanidade. Quem salva é Jesus. Nós fomos chamados, fomos comissionados, foi-nos dado a responsabilidade para levar ao mundo o conhecimento dessa salvação de Deus para nós. Jesus agora dá a responsabilidade para a igreja, seus discípulos, de continuar, de levar para o mundo esse conhecimento, essa informação, que é o Evangelho, que nos leva ao entendimento, o conhecimento da direção por onde somos salvos. Então, nesse momento, eu quero convidar você a entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Jesus ele vai dizer assim aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Olhe a importância. Ir para todo mundo, todas as pessoas. Você tem que pregar o Evangelho para todas as pessoas, porque todos precisam ouvir o Evangelho. Toda criatura, para que depois de ouvir, ser informada, ser instruída, pelo meio por onde ela vai ter a salvação. Se ela crê e seguir na direção desse meio que o Evangelho mostra, buscar esse meio, seguir nesse caminho, entrar por essa porta que o Evangelho mostra, ela aí será salva. É o que Jesus disse: se crer, será salva. Quem não crê, permanece condenado. Só há essas duas opções. Ou o homem crê para ser salvo, ou o homem continua na incredulidade, sem crer, e permanece condenado. O ser humano já está condenado. É muito importante fazer essa observação e mostrar isso às pessoas. O ser humano já está condenado. Para o homem ir para o inferno, sofrer a condenação eterna, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa matar, ele não precisa roubar, ele não precisa se prostituir, ele não precisa ser idólatra. Ele já está condenado. Mesmo que ele não mate, mesmo que ele não roube, mesmo que ele não seja prostituto nem idólatra, o ser humano já está dentro de um juízo aonde ele já foi declarado culpado, sentenciado e já está indo a juízo. É importante as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque as pessoas entendem: não, eu não mato, eu não me prostituo, eu sou até religioso, devoto, zeloso, praticante de uma religião, faço bem, faço caridade. Ei, você com tudo isso que vive, continua condenado dentro de uma sentença. Você permanece condenado.
Todos têm que entender isso, seres humanos. Seres humanos, entendam o que Deus nos revela. Todos nós já estamos dentro da condenação do pecado. Por que, irmão Wellington? Porque todos nós já temos a transgressão com Deus dentro de nós. O pecado, ele está dentro. E para isso ser mudado, só Jesus, que transforma o nosso ser interior, que restaura e nos torna uma nova criatura, purificando-nos da nossa culpa do pecado. Só Jesus Cristo. Seres humanos, entendam. Não é pela sua bondade que você é livre do juízo, da condenação. Seres humanos, entendam. Não é porque você não bebe, não mata, não se prostitui, não idólatra, não faz isso nem aquilo outro, que você está livre do pecado. Seres humanos, entendam. O pecado está no interior do ser humano. A nossa alma está corrompida. O homem, ele não tem como voltar para Deus se não for transformado, restaurado por Jesus, para que isso aconteça. Seres humanos, entendam que a palavra de Deus revela que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Seres humanos, entendam, esse todos é todo o gênero humano, toda criatura humana. Romanos 3, 23. Todos pecaram. E destituídos, afastados, separados estão de Deus. Essa separação é o juízo. É a condenação. É a consequência do pecado. Seres humanos, entendam que você está dentro de um anátema, de maldição, de juízo. Seres humanos, entendam. Só Jesus é quem pode mudar a nossa situação, o nosso destino, a nossa sentença, que está determinada para a eternidade. Só Jesus Cristo. Eis o motivo pelo qual precisamos de Jesus. E Jesus agora vai dizer aos seus discípulos que preguem o evangelho a toda criatura, todos os seres humanos, em todo lugar. Não importa onde é o lugar, quem é a pessoa, todos precisam de salvação. Jesus agora vai dar aos seus discípulos essa responsabilidade para informar para as pessoas essa verdade que eu e você precisamos conhecer. A diferença é que eu já conheci e já me converti e já criei no evangelho. Eu não sei você. E você precisa conhecer, crer e se converter a Jesus para ser salvo. Estar na proteção divina, guardado no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra do Onipotente, para não ir a juízo. Você precisa de Jesus, que é o socorro bem presente para te livrar da hora da angústia, da hora da maldição da eternidade sem Deus. Só Jesus é quem pode livrar. E você tem que conhecer essa verdade. E isso só se conhece pelo Evangelho. Ninguém vai entender a realidade espiritual da situação que se encontram se não forem informadas pelo Evangelho. É o Evangelho que nos revela essa miséria, essa situação terrível, tenebrosa, horrível que o ser humano está. Mas também o Evangelho nos mostra a saída, a esperança, a salvação. E é por isso que Jesus vai mandar os seus discípulos pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar é levar para o povo a informação que traz o homem esperança de salvação. E Jesus agora chama os seus discípulos e ortoga esse compromisso para eles. Vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. A responsabilidade nossa é pregar. E quem ouve tem o compromisso de crer para ser salvo, ou não crer e continuar condenado. Esse é o princípio, é a realidade. Salvação é crer
no Evangelho. Se não crer, permanece condenado. Então Jesus manda pregar. Agora interessante que nesse contexto aqui de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus aparece aos discípulos, é depois da ressurreição aqui. Jesus já ressuscitou. Jesus, no princípio, mandou os seus discípulos pregar o Evangelho, anunciar, só para o povo de Israel. Só para aquele momento ali, só para aquele povo tinha que ser anunciado. Anunciar a Israel. Agora, depois que Jesus ressuscita, ele agora vai dizer aos discípulos que essa mensagem não tem que ficar só em Israel. Essa mensagem tem que ir para o mundo inteiro, em todos os lugares da terra. E agora Jesus envia. Observe o seguinte: pregar o Evangelho. Essa responsabilidade foi Jesus quem deu a nós, discípulos. Foi Jesus quem deu essa missão aos seus discípulos. Mas só que antes de Jesus enviar, sabe o que acontece? Jesus, ele separa, ele prepara, ele revestiu os discípulos para depois enviar. Jesus primeiro, antes de enviar os discípulos, ele separou, ele preparou, e depois ele reveste, para que os discípulos tivessem a ousadia, a coragem, para fazer a obra do reino de Deus, que seria um grande combate contra o reino das trevas. Nós só podemos executar essa obra com o revestimento do Espírito Santo. E foi isso que Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e em todos os lugares da terra. Vocês primeiro vão ser revestidos, para depois vocês irem com ousadia pregar esse Evangelho, testemunhar de mim para o mundo. Pregar o Evangelho é anunciar Jesus Cristo. Foi isso que os apóstolos faziam. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Todos os dias, no templo e nas casas, os apóstolos não deixavam de anunciar a Jesus e ensinar para o povo o que o Evangelho nos mostrava. É esse o compromisso nosso, igreja de Deus, discípulos de Cristo, que foi separado, preparado e enviado para pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele tem que ser preparado, ele tem que ser levado para o mundo. O Evangelho de Cristo é por onde Deus mostra ao mundo a manifestação da sua graça, do seu amor, da sua compaixão, do perdão, da sua misericórdia para livrar o homem da condenação. O Evangelho de Cristo é a manifestação do amor de Deus que leva para o mundo o conhecimento daquilo que Deus fez por nós. Nós vamos conhecer pelo Evangelho. Não se prega o Evangelho de Cristo sem ter conhecimento, irmão. Primeiro eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu tenho que crer no Evangelho, para que a minha convicção no Evangelho seja verdadeira, para que eu pregue aquilo que eu creio com firmeza e verdade. O Evangelho não se prega dentro de movimento. O Evangelho não se prega dentro de uma situação de misticismo, de poder. O Evangelho não é essa mensagem melancólica. O Evangelho não é isso que o povo está pregando aí, dizendo para uns que venha para Deus mudar a tua vida, vai dar carro, vai dar casa. Isso não é o Evangelho. Não é essa mensagem que nós, discípulos de Cristo, igreja de Deus, tem que pregar ao mundo. O Evangelho tem que ser pregado, mas por aquele que conhece, que creu e que está selado pelo Espírito Santo para pregar esse Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado com conhecimento, não é com movimento místico, sobrenatural, onde o povo se embriaga dentro de uma manifestação, aí um corre para um lado, outro pula, outro grita, e todos estão ali vivendo esse momento desequilibrado.
onde está um processo manifesto. O Evangelho não leva ninguém a isso. O Evangelho chama o povo para uma consciência. Dentro de uma embriaguez, o povo vive, perdendo o sentido, a noção. O Evangelho não é isso, irmão. O Evangelho, vou mostrar para você o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o chamado de Deus para o homem. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Por onde Deus chama o pecador para vir a ele receber salvação, é pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. A gente vai ver isso aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é a luz de Deus para iluminar o entendimento obscurecido do homem perdido, que Satanás impede o homem de conhecer a verdade do Evangelho. Segundo as Coríntios 4:4. O Evangelho de Cristo Jesus é a informação de Deus para dar ao homem o conhecimento da salvação. É por onde nós temos o conhecimento da esperança do céu. Lá Colossenses 1, versículo 4 e 5. Versículo 23 de Colossenses. O Evangelho é por onde nós temos o conhecimento da tão grande esperança que está proposta para nós. É o Evangelho que nos dá o conhecimento dessa esperança. O Evangelho é a palavra da salvação, é a verdade da salvação que tem que ser levada para o povo, anunciar ao povo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Para que depois de ouvir, vocês sejam selados para a salvação e guardados para o dia da redenção. Isso tudo é pelo Evangelho. Dá uma olhadinha lá. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Hoje em dia, o que se vê é muitos se denominando os pregadores do Evangelho. Mas o que é que esses pregadores têm pregado? Aí quando a gente para examinar o conteúdo da pregação desses pregadores, quando a gente para, não é para ver o pregador, não é para analisar o pregador. Eu sou prudente. Eu analiso o conteúdo da pregação, da informação que esse tal pregador está pregando. O que é que esses homens que dizem que é pregador, ungido de Deus, chamado para ministrar a palavra de Deus, o que é que eles estão pregando? Hoje em dia se vê muitos se denominando os pregadores do Evangelho, ministro do Evangelho. Só que quando a gente vai, meus irmãos, examinar o conteúdo, o princípio, o objetivo da pregação desses homens que diz que é ministro de Deus, quando a gente examina o conteúdo, vamos ver que nada do que eles estão pregando confere, nem leva ao povo a direção daquilo que o Evangelho mostra. A mensagem do Evangelho não pode ser adulterada, não pode ser adicionada, não pode ser subtraída, porque a mensagem do Evangelho é o único meio que o homem tem para ser salvo, tendo eu conhecimento dessa mensagem, como ela é. E estão adulterando, estão adicionando, subtraindo, estão falsificando, estão deturpando a verdade do Evangelho. Esses homens que dizem que é pregador, ministro do Evangelho, estão pregando anátema para o povo. Estão levando um bocado de conteúdo para o povo que não tem nada a ver com o Evangelho, que não confere com o Evangelho. Logo, o que acontece aí? Esse povo que está sendo instruído dentro dessas pregações, com esses evangelhos anátema, estão em maldição. Vão continuar em juízo e condenação. Por quê? Porque não estão sendo informados com a verdade, por onde vão ser libertos. O Evangelho não é isso que o povo ouve, é instruído e vivem praticando dentro das igrejas, como se fosse a vida com Deus. O Evangelho não leva ninguém a isso. A mensagem do Evangelho é por onde o ser humano vai encontrar o conhecimento para Deus. Nós não podemos adicionar nem modificar. Nós não podemos adicionar nem modificar a mensagem original do Evangelho. Tem que pregar o que o Evangelho mostra. O dever do pregador não é criar sensacionalismo, não é criar movimento místico de poder.
O compromisso do pregador é ministrar o evangelho, aquilo que Jesus ensinou. E o próprio Jesus vai dizer isso. Preguem, anunciem ao mundo tudo o que eu tenho mandado vocês anunciar. Não é o que vocês querem, não é o que vocês entendem. Não venha formar linha de pensamento, não venha trazer uma doutrina particular do seu entendimento. É o que o povo tem feito aí, irmão. Esses pregadores que diz que é homem de Deus, ungido de Deus, ministro de Deus, estão trazendo nova inovação. Estão deturpando a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo, quando viu que Pedro estava saindo da verdade do evangelho, Paulo repreendeu Pedro na cara, que não estava andando conforme a verdade do evangelho. A autoridade para a nossa vida é o evangelho que estava falando. Tem muitos que se denominam pregadores do evangelho, mas o conteúdo que eles levam para o povo, a informação que eles levam para o povo, não tem nada a ver de evangelho, irmãos. É puro blá blá blá. É um outro evangelho, como disse Paulo, para que os irmãos tivessem cuidado, para que não viesse ser instruído por ensinamento, informações que não é do evangelho. Se alguém estiver sendo informado, instruído por outros conceitos que não é o evangelho, Paulo vai dizer, vocês vão sofrer. É anátema. Não importa quem vem até vocês. Pode vir um anjo do céu, qualquer um do nosso meio, pregar uma doutrina, trazer um ensinamento de Deus, levar a vocês uma formação de vida de fé, de conhecimento de Deus, que não seja o evangelho, vocês, se receber, vão sofrer. É anátema. Isso não é o evangelho de Cristo. O que é que a gente vai ver esses pregadores pregando aí? É grito, é muita visão, revelação, é sermão de autoajuda, não é? Dando receita para o povo melhorar de vida, onde a prioridade desses pregadores que diz que é ministro do evangelho, a prioridade deles não é mostrar para o povo o evangelho, não é apresentar a informação de Deus para o povo. A prioridade desses pregadores é apresentar-se como homens de Deus, cheio da unção, cheio da autoridade, por onde Deus vai revelar, vai usar, vai decretar. Esses pregadores estão preocupados com isso, em mostrar o poder de Deus na vida dele, para o povo olhar para ele e dizer, homem de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos verdadeiramente buscar aprender de Cristo. Porque se você não estiver sendo formado do evangelho, você não pode ser salvo não, irmão. Não tem salvação dentro de igrejas evangélicas. Salvação não é dentro de nenhuma igreja ou religião. Nem tampouco dentro de nenhuma igreja evangélica, como hoje o povo é ensinado. Salvação é crer no evangelho. O evangelho não é uma religião, não é uma instituição, não é uma denominação. O evangelho de Cristo não é um conjunto de regras, de normas, de princípios, de valores, de doutrina que o povo tem que guardar dentro da igreja. O evangelho é uma informação que dá o conhecimento ao homem por onde ele vai encontrar a esperança de vida com Deus, por onde ele vai receber a misericórdia de Deus, por onde ele vai receber o perdão de Deus. E esse evangelho não informa ninguém que isso você vai encontrar dentro de nenhuma igreja. O evangelho não leva ninguém a nenhuma religião, a nenhuma igreja evangélica. O evangelho nos leva a Cristo para encontrar a graça, o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a vida com Deus, em Deus, para essa tão grande salvação. É isso que o evangelho mostra. O que a gente vê hoje, irmãos, é muita gente aí se fazendo pregador do evangelho, levando para o povo anátema, estando ele em maldição e levando o povo à maldição, pelo que ele ensina. Aí entra aquilo que Jesus disse, nem vocês entram e nem deixam os que querem entrar, porque estão privando o povo do caminho, estão desviando o povo do caminho. Agora, o povo está sendo desviado do caminho e está sendo privado do caminho, não é porque são inocentes, é porque querem viver na ignorância.
desprezam o conhecimento de Deus, não aceitam a verdade de Deus e preferem ser guiados pela mentira. Bom dia, Sr. Gustavo. Porque a verdade está sendo pregada todo dia, toda hora, todo o tempo todo. Deus está usando homens para ministrar, pregar o Evangelho. Ei, homens, pessoas maduras, pessoas perfeitas, preparadas por Deus, maduras no conhecimento para pregar o Evangelho. Até isso tem que ter. Não se pode pregar o Evangelho sem conhecer o Evangelho. A gente vê aí os pregadores pregando tanta coisa. Vai perguntar a ele o que é o Evangelho. Ele não sabe o que é o Evangelho. Ele não creu no Evangelho. Ele não tem conhecimento do Evangelho. Mas está por aí nos púlpitos de igreja. Pregador, 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 pregador. Pregando o quê? É aí que entra a astúcia do diabo para tirar o povo do conhecimento de Deus, levantando esses homens para pregar esse oba-oba, essas doutrinas de demônios, esses movimentos, aonde o povo se embriaga, vivendo isso, pensando que estão cheios do poder de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer, meus irmãos, o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, esse evangelho que vocês creram, esse evangelho que vocês ouviram, que eu levei a vocês, é por ele que vocês serão salvos, se permanecer nele. De outra forma, se não tiver nele, vocês creram em vão. Não tem alguém que diz que crê em Jesus se não está no Evangelho. Como é que eu creio em Jesus se não estou no Evangelho? Os católicos dizem que creem em Jesus como Salvador, como Deus, e até professam isso, mas não estão no Evangelho. A instrução, a doutrina, a formação, o conceito de fé que eles vivem, não é o Evangelho. Os testemunhos de Jeová, esses dizem que creem em Jesus, mas não creem, são mentirosos. Eles dizem, nós cremos em Jesus, é mentira. Eles creem no Jeová que tira Jesus de cena. Estão perdidos, porque os que os testemunhos de Jeová vivem, pregam nas portas, não é o Evangelho. O Evangelho não ensina ninguém a esperar paraíso na terra. O que os testemunhos de Jeová pregam não é o Evangelho. Os mormons dizem que creem em Jesus, até dizem que são a igreja de Jesus Cristo, os santos dos últimos dias. É mentira, irmão. O diabo, ele é astuto. Ele vai usar o nome de Jesus, vai usar pessoas que dizem que é de Deus, para manipular vocês e levar vocês para o inferno. Os mormons não creem em Jesus, porque eles não vivem no Evangelho. A fé dos adeptos da doutrina de mormons não está dentro dos princípios do Evangelho. Os espíritas não vivem dentro dos princípios do Evangelho. Os evangélicos não vivem dentro dos princípios do Evangelho. E esses parece que é mais de Deus, né? Porque a religião deles já tem um nome, evangélica, igreja evangélica. Não vivem dentro dos princípios do Evangelho. O que a gente vê mais de banalização é dentro das igrejas evangélicas. A embriaguez, o paganismo, que esse povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas, irmão, não é brincadeira. Então não é dizer que crê em Jesus, é crer no Evangelho para crer em Jesus. Ninguém pode ser salvo se não tiver no Evangelho e permanecer até o fim. Foi isso que Paulo ensinou aos Coríntios. Se vocês não permanecerem no Evangelho que foi pregado por Paulo, vocês não podem se salvar. E foi Jesus quem disse, o Evangelho é para ser pregado para o mundo. Quem crê vai ser salvo. Quem não crê, permanece condenado. Salvação é crendo no Evangelho, irmão. Não é estando dentro de igrejas evangélicas, seja qual for ela, porque é tanta, né? É uma diversidade de igrejas evangélicas que
se perde de vista. É ministério A, ministério B, é não sei o quê, é igreja do cuspe, é igreja não sei de quê, é tanta igrejas evangélicas e o povo tudo perdido por esses caminhos de maldição. Vai buscar a direção com Deus pelo evangelho, irmão. O evangelho não é uma vida de igrejas evangélicas. O evangelho não é religião evangélica. O evangelho é uma informação que vai te dar o conhecimento de ir a Deus. Por onde? Do caminho, da porta, do lugar de segurança que tu tem que estar para a vida com Deus. O evangelho vai te mostrar por onde tu encontra salvação, por onde tu vai ser remido dos teus pecados, livre da culpa e da condenação. É pelo evangelho que você vai conhecer. Não é dentro de igrejas evangélicas, vivendo preso dentro de norma, de jugo, de fardo, de obrigação, de regra, de ordenança, de cumprir meta para poder ser salvo. O evangelho não ensina isso a ninguém. Então nós temos que ter esse cuidado. Pregar o evangelho é estar dentro do conhecimento de Deus para a salvação. É levar, aliás, é levar o conhecimento de Deus para a salvação daqueles que precisam ser salvos e serão salvos se ouvir e crer no evangelho. Pregar o evangelho é levar para o mundo o conhecimento do amor de Deus. Pregar o evangelho é levar para o mundo a manifestação da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus pelo homem para salvá-lo. Nós só vamos conhecer essa verdade pelo evangelho. Aleluias. Como eu disse aqui, irmão, o evangelho é o convite de Deus. Deus não chama ninguém por meio de sermão de homem, em particular de igreja nenhuma. O evangelho é o convite de Deus por onde Deus chama o homem. 2 Tessalonicenses 2,14. O evangelho de Cristo, irmão, é o poder de Deus por onde o homem pode encontrar salvação. Esse poder foi manifestado, foi vindo ao mundo para salvar. Como disse Paulo, Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. A salvação é condicional ao crer no evangelho. Porém, quem não crê, permanece condenado. Foi o que Jesus disse, Marcos 16:15. E o diabo, ele trabalha para quê? Não é para tirar você de igreja. Não é para fazer você desviar de igreja, porque igreja não é o lugar que você vai ter a vida com Deus. Igreja não é o lugar que você vai estar em salvação. Igreja não é o lugar que você vai encontrar Deus, ter comunhão com Deus. Cuidado, viu, irmão? Cuidado nesse entendimento que você tem, de que se não estiver na igreja, está desviado de Deus. Você pode estar aí nessa igreja desviado de Deus, pensando que está em Deus. O próprio Jesus vai dizer, estão mortos, mas pensam que estão vivos. Porque vida com Deus não é dentro de igreja não, irmão. Não é vivendo obra e obrigações e tarefa de igreja não. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja nem de religião nenhuma, não. A minha religião é verdadeira. A minha igreja é de Deus. É por onde o homem é salvo. Tu está perdido e não sabe. O evangelho não mostra a salvação dentro de nenhuma igreja, nenhuma religião. O diabo não está preocupado de tirar ninguém de igreja, porque esse conceito de igreja, quem criou foi ele, o próprio Satanás, para levar você a se perder dentro dela. Preso, escravo nesse sistema religioso, igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Olha qual é o propósito de Satanás. É cegar o teu entendimento, para tu não ter o conhecimento do evangelho. Não é tirar você de igreja. Porque é pelo evangelho que você vai encontrar salvação. É pelo evangelho que você vai ter o conhecimento do caminho para a tua salvação. Não é pela igreja, na igreja, dentro de igreja. O povo está tudo dentro das igrejas, vivendo um evangelho anátema. Vivendo banalizações
paganismo, movimentos malditos, ventos de doutrina, apostatado da fé, sendo guiado e instruído por doutrina de demônios, vivendo o evangelho anátema, vivendo heresia de perdição, por homens falsificadores da palavra, que contraria, deturpam e falsificam a verdade do evangelho, criam suas ideias, inserem no evangelho, adicionam, subtraem, criam caminhos, criam meios, colocam para o povo viver. Olha o que o povo está vivendo dentro das igrejas evangélicas, entendendo que tem que ir para aquele ambiente que é a casa de Deus, entendendo que a vida centralizada com Deus tem que ser dentro da regra, da norma e das obrigações de sacrifício religioso dentro das igrejas. Olha o que o povo está sendo formado dentro dessas igrejas, aprendendo por esses líderes pastores, que se você não estiver na igreja não é salvo, tem que viver os rituais e cumprir os compromissos da igreja, como ser batizado, dar dízimo, guardar o sábado, tomar ceia. Tem que estar dentro das igrejas submisso à autoridade espiritual dos líderes. Isso tudo o evangelho não ensina, isso é mentira. Isso é mentira. O que é que o povo está defendendo? Não é a verdade do evangelho. O povo hoje vive defendendo princípios e valores de igreja, da religião, da doutrina que eles vivem na igreja. O povo não está firmado no evangelho. Eles estão firmados na igreja, porque o entendimento deles é: se eu não estiver na igreja, eu não sou salvo. Se eu não for para a igreja, estou desviado de Deus. Se eu não for para a igreja, eu não busco a Deus. E o povo está dentro de igreja, preso, dentro de muito sacrifício religioso, muita penitência, muitos flagelos, muitos rituais, muitos cerimoniais, é pacto, é voto, é campanha, é isso, é culto disso, é culto daquilo, é culto não sei de quê, é tanto culto, é tanta compromisso, é tanta atividade espiritual, é tanta atividade de culto, é tanta atividade como se fosse para Deus, é tanto trabalho, é tanta obrigação, é tanta meta para se cumprir, para você estar em Deus e ser salvo. Tem que estar vivendo tudo isso, senão Deus não abençoa, você não prospera, você está desviado de Deus, tudo centralizado dentro das igrejas, o povo lá dentro recebendo esses ensinamentos anátemas, vivendo uma vida com Deus, adorando a Deus em vão, perdidos de Deus pensando que estão salvos, mortos pensando que estão vivos, no anátema pensando que estão na bênção. Cuidado, irmão. Você precisa ser prudente. Vá buscar conhecer o que é o evangelho. E não vá pedir ao seu pastor, não. Vá procurar aprender de Cristo. Vá aprender o que é o evangelho com Cristo. Não é com o teu pastor dentro da tua igreja, não. Pega a Bíblia e vai aprender o que Jesus ensinou. Isso é o evangelho. Não é o que o teu pastor ensina. É o que Jesus ensinou e o que os apóstolos pregaram. Vai analisar o que os apóstolos pregaram, ensinaram para o povo. E eu pergunto a você que está dentro da igreja evangélica. Aonde Pedro, Paulo, João, Tiago ensinou alguém a estar dentro da igreja, a fazer campanha, pacto, voto, a ser batizado para ser salvo e ser inserido no reino de Deus e receber remissão de pecado? Aonde foi que os apóstolos ensinaram alguém que igreja é casa de Deus, que tem que adorar na igreja? Se não estiver na igreja, é desviado. Tem que estar submisso a eles, que é a autoridade espiritual de Deus para o povo. Aonde os apóstolos ensinaram isso? Sabe por que eles não ensinaram? Porque isso não é o evangelho. Sabe por que esses apóstolos que estão aí, esses pregadores, esses pastores, ensinam isso? Porque eles não são ministros de Cristo, são ministros de Satanás, enviado por ele, levantado por ele, inspirado por eles, para que, por meio desses ensinamentos deles, deturpem a verdade do evangelho. Eles são levantados para deturpar, falsificar, tirar vocês da verdade do evangelho. Vocês têm que crer no evangelho de Cristo, irmão. O evangelho de Cristo não é vida religiosa dentro de igreja evangélica nenhuma. O evangelho de Cristo é o poder de Deus, irmãos, para salvar todo aquele que crê. É por onde temos o conhecimento da verdade que liberta. É por onde temos o conhecimento do amor de Deus. É por onde temos o conhecimento da graça, da misericórdia, do perdão para a salvação que Deus nos oferece. É pelo evangelho. E nós temos que pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é gritar, não é dizer que está vendo anjo, não é dizer que Deus está entregando. Pregar o evangelho não é levar o povo ao misticismo, ao pulo, ao grito, à marcha. Pregar o evangelho não é berrar, não é mostrar que está cheio da unção. Pregar o evangelho é instruir, ensinar, levar para o povo o conhecimento de Deus.
Em Cristo, pelo aquilo que Deus operou em Cristo para nós. Pregar o Evangelho é mostrar o que Jesus mostrou a Nicodemos, o amor de Deus manifesto para nos salvar, crendo em Jesus. João 3,16. Pregar o Evangelho é isso, irmão. É levar esse conhecimento ao mundo. Pregar o Evangelho é fazer aquilo que Paulo fez em Atos 17, 30 e 31. Olha o que é pregar o Evangelho. Atos capítulo 17, versículo 30 e o 31. Paulo vai pregar dizendo assim: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Pregar o Evangelho é levar para o mundo a mensagem de arrependimento, é convidar o povo a se arrepender, é mostrar ao povo que existe um juízo, uma condenação, que está por vir, mas é convidar o povo ao arrependimento para crer em Jesus, por onde o povo é salvo. Isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é estar dentro de igreja dizendo que hoje tem culto de revelação, culto de visão, culto do poder, culto da marcha, culto da vitória. Isso é paganismo. Pregar o Evangelho não é estar criando sensacionalismo, levando o povo ao emocionalismo, a se embriagar no movimento emocionalístico, levando o povo a viver o misticismo, o povo tudo manifestado, possesso, perdendo o equilíbrio, a razão, o entendimento, embriagado sem raciocinar. Pregar o Evangelho é convidar o povo a ouvir, não é a gritar, correr, pular e marchar. O povo tem que estar mais atento a ouvir. Pregar o Evangelho é levar informação inteligente para o povo ouvir, entender, compreender, para depois crer. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão crer se não entender? Tem que entender para poder crer no Evangelho, por onde você pode ser salvo. Esses pregadores que tem por aí, irmãos, só a misericórdia de Deus. É tudo ministro de Satanás, criando shows, aglomerando multidões dentro dos ambientes chamados igreja. E aquela multidão tudo presa, perdida de Deus, venerando, idolatrando esses pregadores, esses homens que diz que é de Deus, aonde o povo está seguindo a eles, não param para ouvir o convite de Deus, o chamado de Deus, a correção de Deus. Quando alguém vai mostrar para eles a verdade, eles não aceitam, porque a mente deles está manipulada, eles estão alienados, presos, subjugados, na dependência de uma vida de igreja, dentro da direção dos homens. Pregar o Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus que leva o homem ao conhecimento da salvação, tira o homem do poder de Satanás, tira o homem das trevas do inferno. Foi isso que Jesus disse a Paulo: Paulo, eu te envio para pregar o Evangelho e tirar esse povo do poder de Satanás e trazer para Deus, e tirá-lo das trevas e trazer para a luz. Como? Com o Evangelho. Foi o que Jesus disse a Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Dá uma lidinha lá. Vai aprender o que é o Evangelho. Vai crer no Evangelho para ser salvo e permaneça no Evangelho, perseverando até o fim, para não se desviar dele, porque o trabalho do diabo é nos tirar da direção do entendimento da vida com Deus. E ele faz isso deturpando e cegando o entendimento do povo. Como? Com doutrinas heréticas, com conceitos malditos, ensinamentos, valores e princípios que não condiz com o Evangelho, doutrinas de demônios, ensinamentos de espíritos enganadores, que estão aí tirando o povo da verdade do Evangelho e levando o povo ao anátema, à vida amaldiçoada, e o povo pensando que está vivendo na bênção de Deus. Se não tiver guiado pela informação do Evangelho, você continua em maldição. Você, meu irmão, eu, que fomos chamados por Cristo, vocacionado para esse ministério do compromisso de pregar o Evangelho, pregue o Evangelho a essas pessoas. Prega o Evangelho para esse pastor dentro dessa igreja que precisa de salvação. Prega o Evangelho para esses crentes religiosos dentro das igrejas que precisam de salvação. Prega o Evangelho para o teu vizinho, para a tua família, para o teu amigo no trabalho, aonde você estiver, que tem uma pessoa sem o entendimento de Deus, ilumine a mente dela com a verdade do Evangelho, que é a luz de Deus, o poder de Deus, para salvar aquele que crê. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.